Vamos lá, minha gente, boa noite aos amigos que estão aqui no nosso Chico Xavier e boa noite àqueles que nos acompanham através da rede social. Estamos em mais um dos sábados, cumprindo com a nossa missão, trazendo sempre as palestras e sempre abrindo o coração para aqueles que realmente precisam tanto da força da palavra. Hoje, como um dia especial, estamos aqui com a presença desse grande amigo, compositor, cantor, mas sobretudo um ser humano acima da média, que é o nosso querido Valdir Santos, que sempre tem nos prestigiado e tem feito um trabalho muito bonito acerca da musicoterapia, né? Isso, com certeza, vai enriquecer muito mais ainda o seu currículo de ser humano que é. Lembrando sempre que o Chico Xavier, mesmo com as restrições, nós estamos com máscara, mas sabemos da importância que é manter a distância, que com certeza preserva a saúde de todos que têm uma convivência em comum. Também não podemos esquecer que nós temos o nosso programa todos os domingos às 8 horas da manhã na Rádio Caruaru FM, a Hora do Chico, um programa de mensagens, de temas, abordando temas que são importantes no nosso dia a dia. Também a nossa campanha de entrega de cestas básicas, que já está completando o 5º mês, permanece ativa, e pedindo sempre aos amigos que, na medida do possível, nos ajude, porque a fome é grande e temos muitas famílias que estão passando por grande necessidade, e só com a presença, como nós tivemos, de ter estado com eles, vimos o quanto isso tem sido importante, mas lembrando que os amigos têm correspondido e a gente tem cumprido com essa parte. Então, para iniciar esse nosso trabalho desta noite, eu convido aqui meu amigo Valdir, como eu disse, para que ele nos abrilhante a noite com a sua musicalidade, né? Então, eu espero que ele venha, como sempre faz, nos enriquecer mais ainda. Rumoreja água na fonte, faz ruído o vento no ar. Quem não tem de quem se lembrar, vive com o balanço do mar. Noite clara é tempo de lua, pois a lua na rua é luar. A saudade que tenho é tua, vou cantar pra não ter que chorar. Eu vou no passo, no compasso dessa vida. A hora que se passa nunca mais é revivida. Um passo verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração o amor que dure toda a vida. Passarinho que passa voando, onde vais, passarinho, pousar? Vou também pela vida andando, sem saber quando ter que parar. Eu vou no passo, no compasso dessa vida. A hora que se passa nunca mais é revivida. Um passo verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração um amor que dure toda a vida. Eu vou no passo, no compasso dessa vida. A hora que se passa nunca mais é revivida. Um passo verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração um amor que dure toda a vida.
Nós, como sempre, lembramos, a música ela é fundamental na doutrina espírita. Algumas casas ainda resistem em não valorizar, muitas até não permitem, eu respeito, aí vai de cada um, mas no mundo espiritual, Valdir, não existe um só evento que não tenha por início a música. Porque a música expressa tudo o que a pessoa sente. E essa música, ela tem uma importância muito grande, porque primeiro é de um grande compositor caruaruense, uma pessoa que nós devemos muita homenagem, que é nosso querido Dr. Janduí Pinizola. E ela tem, na sua pureza de musicalidade, uma mensagem muito bonita, né? Quando ele diz, eu vou no passo do compasso dessa vida. E o nosso tema de hoje, que é um tema um pouco complexo e até um pouco difícil, que fala exatamente de uma coisa que, com certeza, para todos nós, ainda é um grande enigma e que existe um fator interpretativo muito pessoal, que depende muito das religiões, das crenças, e elas realmente têm uma importância milenar, que é trazida de geração para geração, e em determinados momentos a gente precisa quebrar um pouco esses paradigmas e ter uma visão mais aberta, mais espiritualizada acerca do que seja a vida, acerca do que seja a morte. Eu até, se você quiser sentar, Valdir, pode ficar ali para você. Eu gosto mais de ver você. Fica à vontade, querido. Daqui a pouco no final você volta para nos trazer mais musicalidade. Então, nós não podemos jamais esquecer da importância que é o entendimento. Para início de palestra, eu trago uma expressão de um livro que eu tive a felicidade de ler na minha idade mais jovial, na adolescência, que foi O Pequeno Príncipe. Quem não leu O Pequeno Príncipe, né? A maior expressão da espiritualidade que eu já vi numa obra que atravessou tanto tempo, e ele diz, o essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry, com sua brilhante interpretação da vida, nos traz essa afirmativa. Lá no livro Libertação, que é uma das obras de grande importância da doutrina espírita, diz assim, a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Quando ele fala da matéria mais densa, ele faz uma referência exatamente a esse corpo que nós estamos, nesse exato momento, utilizando para podermos estar aqui, nesse instante, vivendo essa experiência transitória que nos permite ser vivida graças à bondade e, acima de tudo, à misericórdia de Deus. A Terra é um lugar bendito para as nossas experiências. Não existe outro meio senão este para o nosso crescimento. As experiências, que são realizações que nós, no nosso dia a dia, empreendemos para crescer, para evoluir e nos transformarmos em pessoas melhores. Isso é muito difícil, tem sido, com certeza, para todos nós, uma grande tarefa e, acima de tudo, um grande desafio. Eu tenho um amigo que diz que viver na Terra é enfrentar uma grande tempestade que muitas vezes nos demove, nos arrasta, mas o homem não deve nunca tentar lutar e se contrapor a uma tempestade, porque ela tem o papel de ser tempestade. Ela é devastadora mesmo, ela arrasta tudo, mas é necessário em alguns momentos nós criarmos os abrigos, porque a tempestade passa. Não existe uma tempestade na vida de nenhum de nós que não tenha seu tempo de começo e seu tempo de fim. Muitas vezes demora, para que a paciência seja mais exercitada e conseguirmos ter um melhor entendimento dos nossos potenciais. A Terra também é uma escola que nos convida a aprender para suportar as provas. Todos nós sabemos, por definição, que a Terra é um mundo de provas e de expiações. As provas são escolhas, as expiações são impositivos da vida.
Muitas vezes o espírito resistente, que não deixa se levar pelos processos das transformações, ele é obrigado a enfrentar de frente as adversidades da vida, e que é muitas vezes doloroso, mas necessário. Mas a Terra também é uma oficina que nos convida a trabalhar para o bem de todos. E eu quero que vocês gravem bem essa expressão, para o bem de todos. E também não deixa de ser um hospital que serve para curar as doenças da alma. Não foi por acaso que Jesus disse que no mundo tereis aflições, e que Ele estava aqui para curar almas e, acima de tudo, nos orientar no sentido do crescimento interior. Uma mensagem belíssima de André Luiz, psicografada pelas mãos abençoadas do médium Chico Xavier, que diz assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte não é nada mais do que um sopro renovador. Não existe uma definição mais coerente, mais objetiva do que essa. Tirando de todos nós este pensamento que temos acerca da morte como sendo uma coisa terrivelmente incompreendida e decisiva. Uma coisa que se determina dentro de parâmetros que ainda é tão difícil a gente compreender, como eu disse no início da nossa palestra. Mas é preciso a gente abrir um pouco, mais do que o coração, a consciência, para esse novo momento que nós estamos vivendo. Não nos cabe mais permanecermos presos a determinados dogmas e determinadas definições que ainda não se chega a uma conclusão, devido muitas vezes à própria resistência do orgulho, do egoísmo que o homem ainda carrega dentro de si, na condição de um espírito imperfeito. Essa palestra, ela será baseada em 3 afirmativas de Jesus. A primeira é: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. A segunda: cada um segundo as suas obras. E a terceira afirmativa: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Essas 3 afirmativas feitas pelo Mestre Jesus, mais do que uma conotação religiosa, tem para cada um de nós um processo de uma advertência, de um abrir dos olhos do que seja a nossa existência aqui na Terra. E ela ainda pode ser complementada para que haja um entendimento maior com a parábola do filho pródigo, quando nós verificamos o fator fundamental, que é exatamente o perdão e, acima de tudo, a compreensão. Porque nessa vida, coisas que a gente determina como sendo imutáveis, elas podem sim ser mudadas dependendo da força interior que cada um traz consigo. Então, nesse momento, nós vamos começar a fazer exatamente essa viagem. Em toda palestra, eu vou usar a palavra morte apenas como objeto de linguagem, apenas como um verbete. Então, vem a pergunta: você acredita na vida após a morte? Então, eu dividi em 3 grupos para responder a esta afirmativa. O primeiro grupo é o dos que não acreditam de maneira nenhuma. Eles acreditam apenas que nós temos um corpo físico e que a mente é apenas uma secreção do cérebro. Ou seja, no momento em que o cérebro ele perde as suas funções vitais, a mente morre, porque é ele que alimenta a mente e não o contrário. E nós sabemos que isso é uma grande verdade. E nós vamos ter a oportunidade de provar, até mesmo cientificamente, que isso é uma contradição. Então, essas pessoas que se dizem ateias e céticas, elas têm esse pensamento, que tudo está dentro de um contexto meramente material. Temos os do segundo grupo que têm absoluta certeza de que há vida após a morte.
esses espíritos são herdeiros, quem sabe, de pensamentos de vidas passadas. Mas nós temos o terceiro grupo, que é os que têm dúvidas se há vida ou não após a morte. E esse é o material do nosso trabalho. Esse é o público para o qual nós vamos tentar passar as nossas informações. Esses são aqueles cuja fé vacila. É como alguém que vai fazer uma prova e tira uma nota ruim. Ele estuda, se prepara e, no momento da avaliação da prova, ele não consegue obter a nota desejada. E muitos se entregam ao desespero, se considerando uma pessoa totalmente incompetente, colocam a culpa no professor, colocam a culpa na escola e, consequentemente, pensam em desistir de tudo. Esse é aquele que perde a fé mediante um obstáculo ou um fato que tira dele aquilo que ele considerava como sendo sua verdade. Mas esse que assim age, com certeza ele precisa se fortalecer. Acreditar que a vida, por ser de natureza transitória, ela nos traz as surpresas e as incertezas que são tão naturais do dia a dia de nossas vidas. Então, tudo isso que nós estamos observando é baseado em crença. Grande parte dos materialistas, eles não aceitam as crenças religiosas que, com certeza, lhe impuseram sem fundamentos. E isso pode ter sido, com certeza, de vidas passadas. Então, para que as pessoas entendam o que seja a vida após a morte, é preciso que elas recebam fatores que possam, como poder de sustentação, lhes dar essa certeza. Tudo que se resume à nossa vida está ligado ao nosso pensamento. Eu tenho enfaticamente trazido sempre essa ideia do pensamento. Nós somos, evidentemente, aquilo que pensamos. Os nossos pensamentos, eles são formados por esquemas cognitivos, ou seja, esquemas que nós vamos aprendendo. E eles surgem das experiências passadas, que não foram poucas, com certeza, como reencarnacionistas, sabemos que já viemos muitas vezes aqui como experiência evolutiva. E essas experiências, após uma fixação mental, elas se formam através de padrões verbais e de imagem, ou seja, tudo que nós carregamos do nosso passado. Transformamos isso num sistema de crença. A crença, ela é exatamente um conjunto de esquemas aprendidos, ou esquemas cognitivos, e dentre eles a morte. Então, a gente, desde que se entende por gente, nos é ensinado o que se sabe acerca da morte. E aí nós formamos o que ele chama de um mapa interno. O que é um mapa interno? É a nossa forma de ver tudo. Quando olhamos para um fato, para uma pessoa, para uma circunstância, de imediato nós formulamos uma ideia, criamos esse mapa interno e passa a ser considerado como uma grande verdade. Mas eu pergunto a você, o mapa do Brasil, que foi desenhado há centenas de anos, será que ele ainda traz aquilo que aquele mapa apresentava? Quantas modificações existiram? Os estados alteraram suas populações, rios foram desviados e, consequentemente, tudo isso mudou, mas a gente permanece olhando para aquele mapa como se nada tivesse mudado. O grande problema das crenças se resume apenas, exatamente a isso. A gente não querer mudar, não querer inovar, muitas vezes por medo de querer resistir. Eu não vou contrariar a minha religião, não vou contrariar a minha filosofia de vida, quando o processo da vida é de transformação para crescimento e inovação. Então, nós temos que mudar, sim, porque, como ele fala de um esquema cognitivo, o aprendizado se dá por um processo de mudança. O professor ensina os conteúdos para despertar no aluno ideias deles. É onde a gente tem que fazer aquela distinção entre converter e convencer. As religiões se preocupam muito em converter e pouco se preocupam em convencer. Porque você tem que acreditar em Deus, porque senão Deus vai lhe castigar.
homem não chora, e tantas outras crenças que nós crescemos como verdade e contida nesse nosso mapa interno. Então, tudo isso vai formar o quê? Os nossos sentimentos. Sentimento é tudo que nós carregamos como história de vida. Se você é uma pessoa que carrega bons sentimentos, você é uma pessoa boa. Porque os sentimentos, eles geram as emoções geram os sentimentos. Mas, por exemplo, quando você fala em emoção, você fala naquilo que está no entorno de você. Os sentimentos são de natureza profunda e interior. As emoções são de natureza exterior e não tem tanta profundidade, mas elas podem se consolidar dependendo da forma como você usa os seus sentimentos. E isso vai provocar um estado fisiológico. A fisiologia do corpo é exatamente o único que morre. E aí você vai, nesse exato momento, entender e como a gente pode fazer essa distinção. E nós vamos mais adiante mostrar a diferença e, ao mesmo tempo, a igualdade que há entre o espírito, perispírito e corpo físico. Todos caminhamos para a morte do corpo físico. Após a construção orgânica, iniciamos lentamente o desgaste físico, muito embora, com as reparações que se fazem cada vez mais retardadas à medida que envelhecemos, avançando para a morte física. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente o que nós precisamos como material para o estudo dessa noite. Alguns seres prolongam a sua estadia carnal, outros aceleram, outros tantos percorrem sem maiores alterações a distância que lhe foi conferida. Isso é a vida humana aqui na Terra. É como se recebêssemos uma peça de teatro escrita por nós ou por outros para ser representada no planeta Terra. E para tanto, teríamos que ter uma quantidade de luz suficiente para a apresentação de cada ato. Então, a vida humana é exatamente isso. A reencarnação nos traz exatamente uma nova proposta de um recomeço. Quando se abrem as cortinas da existência terrena, nós começamos a apresentar uma peça. Essa peça diz respeito a cada um de nós. Todas as pessoas que vão ficar no entorno são atores e atrizes convidados ou coadjuvantes. Qual é o primeiro ator e a primeira atriz que nós convidamos para a nossa peça a ser apresentada aqui na Terra? Primeiro a nossa mãe e o nosso pai, em seguida. Eles vão fazer parte desse momento em que nós temos que passar aqui. São eles os nossos grandes orientadores, são eles que vão servir como exemplos, com certeza positivos, para tirar de dentro de nós esses sentimentos que até então eles estão ali adormecidos, por uma vontade ou por uma bondade de Deus, porque muitos dos nossos sentimentos passados, eles não são tão promissores de alegria, porque o passado, ele sempre não tem tanto valor em termos de crescimento, como tem a experiência presente, quando ela se faz necessária para o nosso crescimento. Lógico que nós temos sentimentos positivos, como eu disse, e sentimentos negativos. E aí nós vamos agregando a esse nosso papel, a essa nossa apresentação, todas as pessoas que vão fazer parte da nossa vida. Mas como ele disse, enquanto existe luz, no caso, enquanto existir vitalidade para esse corpo orgânico, que é apenas orgânico, nós estamos aqui apresentando. De repente as luzes se apagam, os convidados vão embora, a peça encerra, colocamos toda a partitura, se for uma peça musical, todo o conteúdo, se for uma peça dramática, e vamos voltar para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. E com certeza vamos voltar quantas vezes forem necessárias, conseguindo cada vez mais, como eu disse, a oportunidade do recomeço para um crescimento que é tão fundamental na vida de todos nós. Quando você morre, tem duas alternativas. Isso eu estou falando das crenças limitadoras. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno.
Isso, com certeza, de maneira eterna. Um céu eterno ou um inferno eterno. Foi assim que nos foi ensinado. Então, como é que nós podemos compreender que uma única vida, que muitas vezes é tão breve, a pessoa será absorvida ou condenada para a eternidade sem uma chance de um recomeço? Será que Deus é tão cruel assim, inclusive colocando todos no mesmo lugar, independente da penalidade cometida ou do êxito alcançado? E talvez para aliviar, foi que criaram o sétimo céu. É como se o céu tivesse uma série de hotéis de estrelas diferentes, para poder receber as diferentes pessoas ou personas que daqui partem. A mesma coisa aconteceria com o inferno, como também criaram o quinto dos infernos, né, tão falado. Com certeza essas ideias, como elas sejam apresentadas dessa forma, jamais são atendidas e entendidas pelos ateus. É muito difícil a gente acreditar, em pleno século XXI, uma realidade tão fria, tão desumana como essa. E aí vem a pergunta: por que anjos e demônios eternos, se somos filhos do mesmo Criador? Vem essa pergunta. Para quem não é reencarnacionista, não tem como encontrar uma resposta. As religiões, na sua grande maioria, tiveram suas ideias baseadas no conceito aristotélico, onde a Terra seria o centro do universo, de superfície, no caso, plana, e que o Sol girava em torno da Terra, o tão conhecido geocentrismo. Portanto, para os teólogos da época, o céu ficava acima e o inferno ficava abaixo. O incrível é que a Terra gira em dois sentidos e nós não sentimos. Nesse exato momento, nós estamos girando em torno de um mesmo eixo a uma velocidade de 24 horas. Né? 24 horas por dia, e nos deslocando no movimento de transação a 365 dias por ano. Isso a gente não está percebendo. Com certeza, para aquela época, era muito difícil o homem ter uma ideia como nós temos hoje, através dos novos conhecimentos. E veja que coisa interessante. Devido ao fenômeno da chuva, foi que se criou o firmamento. Devido ao fato de que deveria existir um lugar sólido que pudesse armazenar toda a água que caía da chuva. Isso foi uma ideia que se firmou durante muito tempo, e ainda existem pessoas que acreditam nesse firmamento. Nós sabemos que mudar isso naquela época causava grandes condenações. Temos como foi nos dado, de Galileu, que defendeu o heliocentrismo, e por isso ele chegou a ser condenado, né? E com certeza muitos transitaram por esse caminho de refutação. Vendo tudo isso, você ainda acredita na ressurreição? A reconstituição de um corpo orgânico que se decompõe e que é refeito novamente? Seria contrariar totalmente a lei natural? Porque, como eu disse, nós temos um corpo que esse sim morre a partir do momento que ele nasce. O processo da transformação orgânica é natural. Depois de decomposto o corpo, ele se transforma em matéria, e essa matéria se decompõe em unidades que chegam até os átomos. Como é que ele poderia reconstituir esse corpo, fisiologicamente falando, sem contrariar as leis naturais, que são as leis ou a lei de Deus? Então, a ressurreição também não pode ser jamais entendida dessa forma. E aí vem o mais difícil, que é o juízo final. É onde uns tiveram tantas oportunidades e outros nem tanto, chegar a um julgamento de uma natureza tão desumana como seria essa. Só a reencarnação pode nos ajudar a compreender tudo isso, que é tema base desse nosso momento. Para se ter uma ideia, segundo a astronomia, a
Terra é um pequeno grão de poeira cósmica em meio ao universo, que possui 400 milhões de galáxias, e que cada galáxia possui em média de 200 a 400 bilhões de sóis. Isso são números que assustam pela grandeza que eles possuem. Segundo Emmanuel, a Terra sendo do tamanho de uma laranja, a Via Láctea seria do tamanho do Oceano Pacífico. Essa Terra, ou seja, o planeta em que nós estamos exatamente agora. Diante de tudo isso, a vida de cada um de nós seria mera passagem de poucos anos no planeta que fica no quintal de uma pequena galáxia. É para a gente pensar. Na visão espírita, que é a que a gente vai defender a partir de agora. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, e importante que ela não foi uma pergunta teológica, ela foi uma pergunta filosófica, mas com o advento da ciência, porque Allan Kardec era um cientista, onde ele pergunta o que é Deus. Ele usa o pronome não indefinido que, ele não pergunta o que ou quem. O que seria algo, quem seria alguém, ele pergunta o que é Deus. Olha que resposta nos é dada: uma inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas. A resposta vem exatamente dentro de dois aspectos, tanto no aspecto filosófico, uma inteligência suprema, como dentro do aspecto científico, uma causa primária. Porque a ciência ela trabalha exatamente com causas primárias. Você não pode estudar a matéria se não tiver o conhecimento do átomo, que é a causa da matéria, é a essência, é a unidade constituinte. E quando ele fala em inteligência, inteligência significa o quê? A faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. Então nós temos um Deus que precisa ser conhecido, lógico, com as limitações que nós temos, mas ele precisa ser compreendido e, acima de tudo, aprendido. E o que tem nos faltado exatamente é isso, porque nós alimentamos, como eu disse no início, um sistema de crença que não queremos modificar. Então temos uma resposta, nesse caso aqui, de natureza filosófica com sentido científico. Não mais um Deus lá do Antigo Testamento, um Deus vingativo, um Deus que castiga os seus filhos com penalidades eternas, muitas vezes. Um Deus que pedia que alguém desse uma prova do seu amor, ou seja, um Deus que impunha uma condição de ser Deus. Esse Deus não existe. Veja que ele fala de um Deus inteligente. Uma coisa inteligente, ela tem principalmente a prerrogativa do amor, porque o amor precisa ser inteligente, senão ele não é amor. O Espiritismo tem como princípio fundamental que é andar ao lado da ciência, nos mostrando que ciência e religião não são tão antagônicas. Se Galileu tivesse naquela época tido a aceitação da igreja, a humanidade teria dado um passo gigante em termos de conhecimento. Mas a partir do momento em que a religião ela preserva os seus pensamentos, seu livro sagrado, os seus dogmas, ela não aceita a ciência e vice-versa. Então o Espiritismo veio exatamente para unificar esses dois pensamentos. Por isso que é tido como a terceira revelação. Ele vem trazer uma nova roupagem acerca do que significa a essência da vida aqui na Terra. Então, a teoria do Big Bang, a própria teoria da evolução e tantas outras, não tem nenhum conflito com o Espiritismo. O Espiritismo entende tudo, aceita tudo. E foi exatamente o que me levou de imediato ao Espiritismo, foi exatamente quando eu vi aquela conclusão de Allan Kardec. Se em algum momento a ciência avançar além do Espiritismo, siga a ciência. Então, hoje eu tenho a plena convicção daquilo que vejo dentro da doutrina, dentro do seu aspecto científico. E digo a você que está me ouvindo, você que está me vendo presentemente, se o homem quiser um dia conhecer alguma coisa a mais de Deus e ter uma plena visão e o conhecimento da natureza do Espírito, só através da ciência. Nenhuma religião vai revelar isso. Por quê? Porque elas permanecem dentro dos seus preceitos, dos seus dogmas. É uma teologia, ou seja, uma crença em Deus que segue
é extremamente um livro sagrado. Nós não temos um livro sagrado. Para que se tenha uma ideia, eles foram tão inteligentes, usando também a inteligência do próprio Allan Kardec. O Livro dos Espíritos são 1018 perguntas e respostas. A vida, ela é muito bem colocada dentro desse aspecto, perguntas e respostas. Todos os dias nós amanhecemos cheio de perguntas em busca de resposta, que é o livre-arbítrio, cobrando de cada um de nós as atitudes que devemos tomar para conduzirmos a nossa vida. A Terra é um planeta escola e tem como mentor o Mestre Jesus Cristo. Mas será que só existe a Terra e um único Cristo depois que nós vimos aqueles números astronômicos acerca do universo como um todo? Agora você começa a se lembrar daquelas afirmativas que eu fiz acerca de Jesus, tirando do sentido religioso, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Veja que ele tinha a plena convicção do que nós estamos agora entendendo. Muitos afirmam: quando eu morrer, minha alma vai para o céu. Nós não temos uma alma, nós temos um corpo e somos uma alma. E ninguém melhor do que Paulo de Tarso nos afirmou: morre corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Veja que a ressurreição é uma condição apenas para o corpo espiritual e nunca para o corpo orgânico, como determinados pensamentos defendem. Então, se você quiser ter uma ideia do que seja isso, você pegue a semente de uma laranja, o caroço de uma laranja, abra esse caroço, corte-o, e você vai ver dentro dele pequenos folículas, né? Ali existe um programa genético que nenhum computador, que nenhum programador tem a menor ideia do que seja. Aquele programa que está ali é o suficiente não só para criar uma árvore ou um pé de laranja, mas um laranjal inteiro. Imagine o que é o nosso corpo físico como instrumento para a experiência transitória que nós estamos aqui. Então nós não estamos em nenhum momento querendo tirar a importância desse corpo que nós possuímos, mesmo sabendo que ele é um corpo que perece. Da mesma maneira que a semente é devolvida à terra para cumprir o seu papel de reprodução, o corpo executa a mesma experiência, talvez até de forma, com certeza, mais elaborada. Se Deus faz isso com um simples caroço de laranja, imagine o que Ele é capaz de fazer conosco, o poder que nós temos, para, num simples apagar de luz, a vida terminar e ficarmos aguardando um julgamento final. Não dá mais para a gente entender dessa maneira. Um fato que chamou muita atenção de Allan Kardec com relação às tão faladas mesas girantes, que foi na época motivo de grandes conflitos. Como é que ele dizia, né? Uma mesa, mesmo através de sinais rudimentares, conseguia responder às perguntas. Foi graças às suas observações que ele trouxe uma das mais importantes leis da natureza conhecida, que é a mediunidade. E se fala tanto em mediunidade. Tudo parecido com a lei da gravidade, cuja lei foi defendida por Newton observando apenas a queda de uma maçã. Vejam que as coisas do mundo espiritual, elas se manifestam de maneira tão simples, mas de significados tão grandes. Baseado na lei da mediunidade, sabemos agora que existe um plano físico e um plano extrafísico, ou um plano espiritual, construído por uma matéria mais sutil, para onde vai os espíritos que daqui partem, de acordo com o seu grau de evolução. E aqui a gente faz um parênteses: grau de evolução. É muito importante a gente entender isso. O plano espiritual, onde iremos usar apenas o corpo perispiritual, que é um corpo
puramente energético, está mais próximo de nós do que possamos imaginar, nos dando a certeza de que o espírito não é uma abstração apenas. Esse é que é o grande problema. Como é o espírito? Que natureza tem o espírito? Que origem tem o espírito? Paulo de Tarso, que era um médium, ele viu tanto Jesus, como ele viu Abigail, como ele viu o próprio Estevão. E isso é uma condição natural de um médico vidente, de um médium vidente. E ele assim era, como eu disse. Então, em resumo, nós somos espírito, nós somos perispírito, o corpo perispiritual, e nós somos um corpo físico. Essas três realidades fazem parte de um único contexto, que é a essência da vida de todos nós. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sempre presos ao terceiro corpo, que é o corpo físico. Portanto, aquele que morreu permanece como espírito e perispírito. Perdendo o corpo físico, nada mais muda a sua natureza íntima. A morte não vai mudar ninguém. Por isso que muitos me perguntam: como é que está meu pai, minha mãe, meu irmão que morreu? Eu digo: está do mesmo jeito que estava aqui, apenas mudou de lugar. Veja que aqui ele diz que nós temos o corpo mental, nós temos o corpo perispiritual e nós temos o corpo físico. A morte é a anulação apenas do corpo físico. Ele perde as suas funções vitais, ele morre, se decompõe, mas o espírito, naquele exato momento, ele tira do corpo todos os seus conteúdos de memória, todos os sentimentos, e vai embora seguir sua jornada. Voltar para o seu verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Como ele disse no início, isso aqui é uma escola, uma oficina e um hospital. Não é outra coisa senão a terra. Portanto, a boa notícia é que não existe inferno, não existe inferno. E a má notícia é que não existe o céu, que deveria ser um lugar extremamente tedioso. Imagina você estar num lugar onde você tivesse que descansar para sempre. Nós não fomos programados para descansar, porque o próprio Jesus disse: e meu Pai continua trabalhando. Ora, se o dono trabalha, por que é que a gente não tem que trabalhar? Todos nós temos, e lá é que nós vamos trabalhar. Existem, no caso, os estados temporários de sofrimento, que é conhecido por nós como sendo o umbral. Não é um lugar definitivo. O umbral é um spa, um lugar onde nós vamos depurar as nossas imperfeições, os nossos problemas, os nossos conflitos. Dependendo do grau de dificuldade que tenhamos, vamos demorar o tempo suficiente. É como um aluno que está em processo de recuperação. Vai ter que estudar o suficiente para, na avaliação, ele poder dar a sua resposta, obtendo uma nota. E quem não se lembra, mais uma vez, levando em consideração os nossos grandes escritores do passado, quando Fernão Capelo Gaivota, o Richard Beck, a gaivota ela é perguntada onde é o paraíso, o que é o paraíso, e ele diz: o paraíso não é um lugar, o paraíso não é o tempo, o paraíso é a perfeição. Nós só vamos encontrar esse paraíso, se é que ele existe, quando atingirmos a perfeição. O que é a perfeição? É quando um espírito chega ao terceiro grau da evolução, como um Cristo, quando ele não precisa mais ocupar um corpo físico, nem passar pelas experiências que nós temos que passar. Ele já atingiu todos os níveis de conhecimento. É quando ele tem a plena consciência do amor incondicional. E só existe um Espírito que nós conhecemos, que apresenta todas essas características, que é Jesus. Fora ele, ninguém chegou ainda sequer perto desse nível, dessa condição. Somos do lado de lá rigorosamente o que nós somos do lado de cá. Aí vem aquela segunda afirmativa que nós falamos: a cada um segundo as suas obras. Então você vai estar no lugar exatamente de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com suas obras. Quando nós saímos do corpo físico por morte, ou quando nós dormimos, utilizamos apenas o corpo perispiritual. Esse, por sua vez, vibra numa frequência própria
e cada um se coloca na frequência mental que construiu para si. Tudo está, como nós vimos lá no início, na força do pensamento. Somos essencialmente aquilo que pensamos que somos, independente de estarmos aqui ou em qualquer lugar deste universo afora. E aí é onde vem a terceira afirmativa que nós colocamos lá no início. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A terceira afirmativa, como nós vimos, ela fala exatamente dessa condição essencial de cada um de nós, o que verdadeiramente somos como natureza, como essência. A cada dia, disse-nos André Luiz, partem milhares de viajores demandando o país da morte, que é esse nosso lugar, o nosso mundo, a terra. E ele pergunta, aonde albergar tamanha caravana? Para onde é que vai essa diversidade tão grande de espírito? Morre um índio, morre um cientista, morre um professor, morre qualquer um. Será que vão todos para o mesmo lugar? Então aqui ele diz que tudo está na consciência de cada um, na condição de cada um. Por isso que eu digo sempre, nós vamos ficar no lugar aonde cabe a nossa consciência para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, nos prepararmos, revermos as nossas atitudes, o que nós fizemos na experiência transata, para na volta termos a oportunidade de consertar coisas que até então não havíamos consertado, como também evoluir naquilo que é preciso a gente evoluir. Aqui na Terra, nós podemos conviver uns com os outros, mesmo com frequências mentais diferentes, mas no mundo espiritual isso não pode acontecer. Nas dimensões espirituais, um espírito inferior não tem frequência para atingir um espírito superior. Nós vimos no estudo nosso lá, que a mãe de André Luiz, que desencarnou na condição de um médico, ela, por estar num plano superior, ela vem até ele e fica próximo, mas ele jamais poderá chegar até onde ela está. Ou seja, ninguém pode dar um salto ou ascender a um passo se ele não tiver condições evolutivas para tais. Não adianta você querer, porque, como ele disse, cada um segundo as suas obras. Se, como a gente sempre comenta aqui, um obsessor lhe perturba, é porque você está na mesma frequência mental dele. Eu costumo sempre dizer que o obsessor, ele é um convidado indevido. Aquelas pessoas que nos perseguem, que muitas vezes nos influenciam de maneira negativa, elas fazem isso porque a gente está na mesma frequência mental dele. Mude sua frequência mental que ele vai embora. Porque, como eu disse, ninguém entra na casa do outro se a porta não estiver aberta. A gente muitas vezes, por carregar pensamentos em desequilíbrio, temos uma vida muitas vezes muito aberta, dissoluta, somos alvo fáceis para esses obsessores. Isso acontece aqui. Imagine como não acontece no mundo espiritual, quando essas mentes estão livres. Elas não estão mais presas à condição de um cérebro que limita as nossas ações através dos sentidos naturais. Lá o espírito, ele vê, ele observa, ele respira por todos os lados. E para tanto é preciso a gente seguir sempre aquela orientação de Jesus, que é de orar e vigiar. Não é vigiar o outro, não é apenas rezar. Essa oração é você ter uma conversa sempre muito sincera e proativa consigo mesmo. E vigiar é você se cuidar, verificar onde você está, com quem você está e como você está. Em suas pesquisas, Allan Kardec classificou os espíritos em 3 grupos. Isso é muito importante. Existem espíritos felizes, existem espíritos medianos e existem espíritos infelizes. Como existem aqui na Terra pessoas felizes, pessoas medianas e pessoas infelizes. Com isso, Allan Kardec descobriu que quem está melhor, isso é muito importante para nós guardarmos como experiência, não só nossa,
mas daqueles que já partiram e que são tão amados por nós. Que no mundo espiritual, os espíritos que trabalham em prol do bem, ajudando e auxiliando, são aqueles espíritos mais favorecidos. Jesus disse com tanta veemência e com tanta objetividade, talvez vendo até esse aspecto, que amar ao próximo como a si mesmo é a maior de todas as missões que todos nós carregamos. E o próprio Allan Kardec ainda reforça com o seu pensamento quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Então, os espíritos, quando eles se encontram no mundo espiritual, o seu processo de libertação, de crescimento e de evolução vai se dar pela condição de ajudar aos próximos. Os espíritos superiores, eles sempre estão voltados para auxiliar os espíritos inferiores. É como numa escola, o aluno mais adiantado se dispõe sempre a ajudar o aluno mais atrasado, o que não acontece aqui nesse mundo que vivemos. Geralmente as pessoas que sabem mais, elas debocham, elas se enaltecem, se envaidecem pelo saber que possuem e esquecem os irmãos que ficam atrás. Seria uma escola desumana se não visse esse aspecto, porque aquele aluno que é atrasado hoje, talvez tenha sido você. Eu sempre costumo dizer, esqueça o passado se ele não lhe promove, mas ele não serve para ser repetido, ele serve para ser refletido como referência para a experiência do presente. Mas se numa experiência você jogou pedras e não modificou sua forma de pensar, é bem provável que na próxima você venha receber pedradas. Não como uma questão de ação e reação, nem de castigo, nem de punição, mas uma questão de um processo expiatório, onde você terá que ver de maneira bem objetiva aquilo que você não quis ver. E o mundo espiritual, ele tem essa grandeza de nos oportunizar, através das vidas e das experiências, a condição de sermos mais humanos e podermos ajudar um ao outro. As reencarnações, elas servem exatamente para isso. E vem a pergunta: finalmente, almas existem? No início da palestra eu disse a vocês que tinha algumas coisas para dizer dentro do aspecto científico. Veja o que diz Dr. Raymond em seu livro Vida Além da Vida, quando ele fala de experiências de quase morte. Ele examinou milhares de casos, chegando a quase 2.000 casos em que ele observava pessoas que estavam em experiência de quase morte e revelavam momentos que estiveram no mundo espiritual ou uma experiência fora do corpo, e isso não foi notificado ou mostrado apenas por um fanático ou por um religioso, mas por um médico, por um cientista que teve esse cuidado de ver de forma bem objetiva. Ele narra no seu livro a experiência do Dr. Larry Dossler, quando ele fala de uma jovem Sara. Sara, ela foi para uma sala de cirurgia para fazer uma intervenção de um processo de um apendicite, de um apêndice, e lá ela teve uma parada cardíaca e quase chegou a desencarnar, mas com a agilidade e a presteza da equipe médica, ela conseguiu ser reavivada e com certeza ela se recuperou. Mas quando ela estava no dia seguinte, no seu quarto convalescendo, o médico que a operou ficou surpreendido com a declaração dela, quando ela disse: doutor, o que foi que houve na minha cirurgia? Vi o senhor muito agitado, vi que as enfermeiras olhavam um para a outra, e ela começa a citar fatos que aconteceram não só dentro da sala de cirurgia, mas na sala pré-operatória. Falou de um quadro de aviso que tinha o nome das pessoas, e para espanto falou até que o anestesista estava com as meias trocadas. Falou do penteado de uma das enfermeiras auxiliares, e para espanto dele, essa jovem Sara, ela era cega de nascença. Como é que essa moça pôde presenciar tudo isso e narrar com tanta fidelidade todo o fato que aconteceu? O que a gente pode entender é que o espírito dela estava fora do corpo, numa experiência que eles chamam de quase morte. Isso, se vocês pegarem esse livro dele, A Vida Além da Vida, vão ver dezenas de experiências dessa natureza.
Temos também o próprio Dr. Ian Stevenson, que faleceu há alguns anos, que defendeu também as experiências de vidas passadas, entrevistou mais de 2.000 crianças que falavam de experiências que tiveram em vidas passadas, mostrando o lugar onde moraram, trazendo marcas no corpo, e tudo isso, com certeza, fortalece ainda mais essa nossa ideia de que a morte não existe, que a morte é apenas o cessar da vitalidade de um corpo transitório, que é o corpo físico. Boris, Planck, Einstein descobrem novas e grandiosas concepções. Esses homens foram, talvez, os maiores cientistas que a natureza, que a ciência já teve em todos os tempos. Todo mundo sabe que Planck foi o pai da física quântica, Bohr foi quem elaborou os postulados, que organizou todo o processo da estrutura atômica, algo que até então ninguém tinha a menor ideia. Graças a esses dois, nós temos hoje a física quântica, temos o Einstein, que defendeu a teoria da relatividade. Todos esses equipamentos hospitalares, eletrônicos, tudo isso deve a esses homens, o que eles nos trouxeram. O veículo carnal não é agora mais que um turbilhão eletrônico comandado pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Nós sabemos e defendemos, como pessoas de ciência, essa certeza de que matéria e energia é uma única realidade. A diferença da matéria para a energia é a frequência que cada uma apresenta. Se pegássemos um corpo de qualquer pessoa aqui presente e lançássemos a uma velocidade de 300 km por segundo, se transformaria em energia sem perdermos a condição que temos. A matéria, ela tem essa característica. Químicos, físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, se desejarem, sacerdotes do Espírito. Por isso, podemos acreditar que o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. O futuro pertence ao Espírito. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracteriza a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual em que se identifica que foi tudo o que nós vimos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta aberta para a renovação. O que nós entendemos por morte nada mais é do que um estado de renovação. O que é importante, a morte é a perda do corpo físico, que é matéria, restando o espírito e o seu corpo espiritual, que é pura energia. Consequentemente, eu acredito que, partindo desses conceitos e desses pensamentos, nós podemos tentar mudar um pouco essa nossa ideia do que seja vida, do que seja morte. O que seja a vida, como ele fala aqui, após a morte. Que a vida continua, a vida não cessa, como ele nos informa lá no início. E nós, para encerrarmos essa nossa palestra e convidarmos o nosso querido amigo Valdir para nos presentear com mais uma de suas canções, eu trago uma mensagem que talvez ela possa sintetizar tudo o que nós vimos nessa noite. E diz assim: a vida, algumas vezes parece uma grande arena esportiva, onde precisamos de muita disciplina que é natural para um grande atleta que precisa de suas vitórias. Mas na vida terrena nem sempre encontramos regras justas. Perdemos os nossos mais preciosos bens. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem e nos separam. Nossa motivação se escoa e a vontade se vai, e muitas vezes nos sentimos desanimados. As dúvidas tomam conta de nossas mentes. E aí nos perguntamos, como recobrar a motivação? Como conquistar nossos objetivos? Como trocar as nossas lágrimas por sorrisos? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão vivas dentro de nós, ou em qualquer lugar em que possamos estar. Desistir ou continuar é uma escolha que nós devemos fazer.
posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer tudo de novo. Minha maior motivação não irá morrer, não irá se apagar de minha vida. Minha maior motivação está na vontade daquele que me colocou nesta vida, porque espera tudo de mim. E confiando nele, posso e devo recomeçar agora, e tantas vezes quanto for necessário. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. A morte não existe. A morte é apenas uma ilusão, porque a vida é para sempre. Essa mensagem, ela reduz ou resume tudo o que nós conversamos nessa noite. Eu acho que com isso a gente se conforta um pouco. Eu sei que a gente não pode deixar de chorar por aqueles que partiram, porque a saudade muitas vezes é grande. São pessoas que deixam um vazio dentro de nós, que não podem ser preenchidos por nada nem por ninguém. Mas existe um elemento fundamental para resolver tudo isso, é o tempo. Por isso que eu sempre digo, o tempo não se mede, o tempo se vive. Então, boa noite a todos, e agora eu vou chamar nosso amigo Valdir, que vem nos presentear aqui com uma canção para encerrarmos essa noite, que com certeza nos traz muita alegria. Ninguém bateu palmas. Eu queria propor uma brincadeira musical, né? Porque normalmente, eu acho engraçado assim, porque as pessoas ficam muito sérias, né? Na casa espírita, fica todo mundo muito sério, assim. E agora esse mês eu consegui concluir o meu curso de musicoterapia, e ao longo de 2 anos eu venho estudando muita coisa sobre um outro sentido e um outro significado para a música, que não seja apenas o palco e o entretenimento, mas estudando a música como ciência e como uma possibilidade de trazer saúde, de trazer bem-estar, de trazer, enfim, benefícios outros em todos os processos da vida. E eu queria propor uma brincadeira musical aqui, que é uma brincadeira muito séria, né? Pegando uma das falas de Dejan, quando diz que nós somos exatamente o que nós pensamos, eu queria propor que nesse momento cada um pensasse uma palavra, talvez não seja o que você precisa, mas o que você quer. Vamos pegar pelo que a gente quer, né? Uma palavra, e eu vou propor que a gente, quem se sentir à vontade, lógico, que você fale essa palavra e que todo mundo possa cantar junto. Antes de qualquer um se sentir envergonhado de cantar porque é desafinado, não existe ninguém desafinado, tá? Nós somos todos seres sonoros, todos. Então criou-se umas escalas no nosso mundo ocidental que qualifica quem é afinado e quem não é, mas não existe isso. Cada um de nós tem a nossa própria musicalidade, cada um de nós tem o nosso próprio som. E aí eu vou propor a vocês uma coisa assim, ó. O refrão vai ser esse, ó. Depois da palavra, certo? Quem não se sentir à vontade de cantar, pode falar, não tem problema algum. Mas o importante é que todo mundo participe. Ilumina. O cabo já está rindo ali. Eu não vou cantar não, porque eu canto muito desafinado. Eu vou começar, tá certo? A minha palavra. Porque eu acho que hoje, além de querer, eu preciso um bocado. Oh, grandiosa persistência que há em mim, ilumina. É engraçado, né? Para cantar o povo fica assim, mas vai para falar da vida dos outros, espírita não. Espírita não fala da vida de ninguém. Quem se sentir à vontade e quiser falar uma palavra para a gente vibrar junto nessa mesma energia. Professor, você disse que ia cantar, Vamos lá, minha gente. Alguma palavra? Amor.
que esse amor vai iluminar mesmo. Já está iluminando. Mais alguém? Oh, grandiosa paz que há em mim, ilumina, 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 ilumina. Oh, grandiosa saudade que há em mim, ilumina, 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 ilumina. Gratidão a isso. Oh, maravilhosa gratidão que há em mim, ilumina, ilumina, oh, pequenina fé que há em mim, ilumina, 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 ilumina. Obrigado, gente. Meu irmão, é muito importante que a gente aproveite esses momentos da gente de cantar, de ouvir música, sobretudo, porque imaginem aí que existem pessoas que sofrem de epilepsia musicogênica. São raras, mas pessoas que não podem ouvir música. Imagine a vida de alguém sem poder ouvir música, né? Então, a gente tem muita oportunidade de aproveitar tantas coisas simples da vida da gente e raramente a gente faz isso. A gente se preocupa muito com tantas coisas gigantescas e às vezes as coisas simples, como o Dejan trouxe aqui, né, na palestra, a gente acaba esquecendo. E aí o aniversariante do mês, aniversariante do dia, Allan Kardec, você bem, tinha que ser um libriano. Vou tocar só uma cantiga para a gente ir embora, então. A paz, a mais elevada das virtudes, fez um aceno para mim. Para trás, deixo um passado de truques, nem quero saber do fim. Só sei que devo abdicar de toda pressa, é o mesmo que penar com faca cega, quando se quer cortar o mal pela raiz. Só sei que devo abdicar de toda pressa, é o mesmo que penar com faca cega, quando se quer cortar o mal pela raiz. Fugaz, a frustração faz a sua oferta, a cor do desejo é o carmim. Não mais vou me pendurar em vãs promessas, a vida reclama um sim.
quando acende-se a luz no topo e a parte se religa, enfim ao todo, pode-se afirmar o ser feliz. É lei quando acende-se a luz no topo e a parte se religa, enfim ao todo, pode-se afirmar o ser feliz. Obrigado, meu querido Valdir. Volte sempre, viu? A casa é sua e você sempre nos alegra com a sua musicalidade. Boa noite a todos e um bom domingo e uma boa semana.